Se você quer instalar uma cerca elétrica com um choque realmente forte e que segure os animais, você precisa saber dimensionar o eletrificador. E hoje você vai aprender a fazer isso da forma correta e sem complicações. Seja muito bem-vindo ao canal da PenseTech. Eu sou Matheus Simões, pecuarista e especialista em cerca elétrica rural. E aqui eu ensino alambradores e cerqueiros tradicionais a faturarem 3 vezes mais, mesmo cobrando menos. No vídeo de hoje, você vai aprender a dimensionar da forma correta o eletrificador para o teu projeto de cerca elétrica, de forma simples e fácil para que não cometas os mesmos erros que eu cometi no início da minha carreira como cerqueiro eletricista. Se esse assunto te agrada, já te inscreve aqui no nosso canal e bora pro vídeo! Primeiro de tudo, para que serve o eletrificador? Eu sei que para muitos pode parecer óbvio, mas este é o equipamento responsável por liberar o pulso elétrico na cerca. Como é que funciona esse tipo de equipamento? Basicamente, ele pega a energia da qual é alimentado, seja através da rede elétrica 110, 220 volts, ou também através de uma bateria 12 volts que pode ou não ser acoplada a uma placa solar. Então, essa energia da fonte de alimentação, ela é transformada, ela é amplificada no interior do eletrificador e assim é liberado um pulso elétrico de alta voltagem e baixa amperagem para a cerca. Resumidamente, é assim que esses equipamentos funcionam. Porém, o que gera um pouco de confusão é em relação a outras informações, a outras questões a respeito desses equipamentos. E a principal, eu diria que é a capacidade, a potência dos equipamentos. Muita gente não sabe como dimensionar, como escolher o eletrificador correto ou mais adequado para o projeto de cerca elétrica. A gente sabe que no mercado existem diversos modelos desse tipo de equipamento, aparelhos pequenos, aparelhos maiores, diferenças de preço, eletrificadores baratos, aproximadamente 100, 200 reais, dependendo do modelo, até eletrificadores bem mais caros que chegam a custar ao redor de 20 mil reais. Tem aparelhos com menos tecnologia, aparelhos com mais tecnologia, mais botões, mais funções, enfim, tem bastante informação, bastante questões a respeito dos eletrificadores que a gente precisa conhecer para realmente termos sucesso na escolha desse aparelho para tocar, para fazer funcionar corretamente a nossa cerca elétrica. E é justamente por causa da confusão que esse monte de informações a respeito dos eletrificadores acabam causando na gente, que eu resolvi gravar esse vídeo, até para compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos trabalhando de forma profissional com cerca elétrica. Afinal, se o dimensionamento do eletrificador fosse uma questão simples, a gente não teria tanta cerca elétrica em mau funcionamento, né? Tanta cerca elétrica que não funciona e que acaba gerando aí frustração nos produtores rurais e, por sua vez, eles acabam queimando a tecnologia de cercas elétricas, julgando que essa tecnologia não funciona, quando, na verdade, eles não têm o conhecimento, as informações necessárias e fundamentais para que o sistema funcione da forma correta. E é obrigação nossa, cerqueiros eletricistas, dominarmos essa tecnologia, conhecermos muito bem essas informações a respeito dos eletrificadores para entregarmos um bom projeto para os nossos clientes, produtores rurais. Mas é claro que a gente não aprende tudo do dia para a noite. Eu aprendi a duras penas a importância de conhecer muito bem essas informações a respeito dos eletrificadores, a pesquisar, estudar bastante sobre a tecnologia de cercas elétricas, porque lá no início da minha carreira, no ano de 2020, eu instalei uma cerca elétrica na propriedade de um amigo que acabou me gerando bastante frustração. Como fazia pouco tempo que eu trabalhava de forma profissional, eu já tinha alguma cerca elétrica instalada, mas o meu conhecimento era muito mais teórico do que prático. Hoje, obviamente, depois de vários anos trabalhando dessa forma, a gente vai adquirindo experiência e vai, consequentemente, ganhando mais conhecimento nessa parte prática. Nessa época, então, eu já fazia uso da internet para divulgar o meu serviço, eu já gravava alguns vídeos explicando algumas partes isoladas da cerca elétrica e dessa forma eu acabei ganhando uma certa autoridade entre os meus amigos, entre os colegas e muitos deles produtores rurais também. Um deles, um amigo de infância, estava tendo problemas na propriedade com as cercas elétricas e acabou me chamando para ir lá tentar resolver esse problema. E qual era a situação que estava acontecendo lá? Essa propriedade, para os moldes aqui da nossa região, é uma propriedade grande, com mais de 1.000 hectares, e trabalha com pecuária e agricultura. Só que a parte da agricultura é a responsabilidade de um parceiro
desse meu colega. Então, esse meu colega é responsável pela pecuária. Em outras partes da propriedade onde é feito o plantio de soja, a responsabilidade é desse arrendatário. E como a cerca elétrica não estava funcionando, e a função dela principalmente era separar as áreas da pecuária das áreas de lavoura, isso estava gerando, evidentemente, um estresse, gerando inclusive um certo atrito entre esse meu colega e o parceiro arrendatário, né, o lavoureiro. E no dia que eu fui visitar a propriedade para ver a cerca de perto, acabei conversando com alguns funcionários e eles me relataram uma situação que eu acabei nunca mais esquecendo. De manhã, muitas vezes eles eram avisados pelo próprio dono da propriedade, que teria sido avisado pelo lavoureiro, que havia gado dentro da lavoura de soja. Então, de manhã mesmo, eles iam lá, retiravam o gado da lavoura. Quando era de tarde, recebiam novamente o aviso de que o gado tinha retornado para dentro da lavoura, e aí eles tinham que ir lá, na parte da tarde, retirar o gado. Passavam dias fazendo isso, tiravam o gado de manhã, o gado passava algumas horas no campo, depois entrava na lavoura novamente, e os campeiros tinham que ir lá retirar o gado. Então, numa propriedade grande, com um monte de coisa para fazer, outras atividades que requerem atenção, eles acabavam perdendo tempo, tirando o gado toda hora da lavoura, e mesmo assim não adiantava nada, porque eles tiravam o gado, algumas horas depois o gado entrava novamente. Eles até tentavam fazer algum reparo na cerca, alguma parte que estava caída, que o próprio gado derrubava, já tinham até trocado de eletrificador, colocado um com maior capacidade, mas não conseguiam resolver o problema. Sempre tinha esse estresse do gado não respeitar a cerca e entrar na lavoura de soja do arrendatário. E é evidente que esse tipo de situação gera um baita de um estresse dentro da propriedade. Vocês imaginem o sojicultor vendo o gado comendo a lavoura de soja e já imaginando o prejuízo que vai ter na produção. Bom, e a situação da cerca elétrica na fazenda era a seguinte, exatamente como vocês podem observar nessas fotos que eu tirei justamente nesse dia que eu fui lá fazer a visita. Então, eram cercas elétricas bem sucateadas já, as porteiras ali vocês observam que são feitas com aquelas mangueiras de água, alguns isoladores improvisados, isoladores quebrados, devido à tensão excessiva do arame. Então, eram vários probleminhas pontuais que, somados, resultavam nesse problemão, que era a cerca elétrica não ter voltagem suficiente, não ter força de choque para fazer os animais respeitarem e não entrarem na lavoura. E depois de eu revisar boa parte da cerca, e a maioria dela está nessas mesmas condições que vocês observam nas fotos, eu cheguei à conclusão que não tinha muito o que fazer, a não ser refazer toda a cerca. E esses arames que vocês observam aí já eram arames aproveitados de cercas antigas que eles haviam desmanchado na fazenda e aproveitaram para a cerca elétrica, então eram arames bem enferrujados, arames com bastante emenda, diferentes calibres, bitolas de arames, arames um pouco mais finos, arames mais grossos, enfim, foi um reaproveitamento para poder fazer a cerca com baixo custo. Afinal, todas as cercas elétricas somadas davam aproximadamente 5 quilômetros. Então, se fossem fazer tudo com material novo, por exemplo, eles gastariam mais do que gostariam. Só que a gente sabe que o barato sai caro. Então, eles acabaram usando a mão de obra da própria fazenda. Infelizmente, é uma mão de obra desqualificada, porque as pessoas não têm o conhecimento de como instalar uma cerca elétrica da forma correta, e também não são obrigados a saber isso. A gente acha que sabe, mas, na verdade, tem muitos detalhes aí para serem compreendidos, e acaba que gastaram tempo, gastaram dinheiro também, e não conseguiram ter sucesso aí no empreendimento que foi essa cerca elétrica. E por que eu cheguei à conclusão que seria mais interessante refazer a cerca do que fazer alguns consertos pontuais? Porque se fosse dessa forma, seria literalmente se tapar com um cobertor curto. Ou também, a mesma coisa quando a gente vai mexer em uma casa velha, por exemplo. Nós mexemos em um ponto, começam a aparecer os outros defeitos e a gente fica eternamente nessa reforma e não termina nunca. Então eu expliquei a situação para o produtor, para esse meu amigo, e ele topou na hora. Afinal, ele queria resolver de uma vez por todas o problema, né, de os animais não estarem respeitando a cerca elétrica, entrando na lavoura do parceiro e gerando todo aquele estresse que eu falei no início do vídeo. E assim foi feito. Alguns dias depois, retornamos lá para fazer a instalação da cerca. Um ponto interessante é que nós conseguimos aproveitar a estrutura que já tinha na fazenda, os morões, os palanques que já estavam cravados na cerca, nós reaproveitamos. Não precisamos comprar palanques de fora
e isso, inclusive, barateou bastante esse projeto. O que a gente fez, basicamente, foi colocar um eletrificador novo, fazer a instalação das porteiras corretamente, todas as ligações, trocar os arames velhos por arames novos, os isoladores, enfim, só ficou os palanques, os postes da cerca, o resto a gente colocou tudo novo. Outro ponto interessante que eu queria contar para vocês é que nós resolvemos instalar um eletrificador com placa solar próximo aonde estava instalada a cerca, porque antes eles tinham um eletrificador instalado na sede da fazenda, e da sede até a cerca, que separava a soja do campo, dava aproximadamente 4 quilômetros de cerca. Então eles tinham toda essa distância somente para levar o choque da sede da propriedade até a cerca. E aí nós eliminamos todo esse comprimento de arame e colocamos um aparelho com placa solar próximo da cerca para ficar muito mais fácil a instalação e nós termos menos cerca elétrica para monitorar. Bom, e o que essa história tem a ver com o tema do vídeo? É justamente por causa do eletrificador que eu resolvi contar essa história. Esse equipamento com placa solar eu acabei escolhendo por 2 motivos. Primeiro, porque o fabricante me garantiu que esse aparelho era adequado para o tamanho da cerca que eu precisava ligar. E segundo, porque ele era a opção mais barata. Eu achava que os eletrificadores de mesma capacidade, os preços seriam equivalentes, mas não é. Isso eu acabei descobrindo na prática. Existiam eletrificadores com a mesma capacidade desse aparelho aí da foto, só que com um preço bem mais caro. E eu não conseguia entender na época o porquê disso, se era só por causa da marca, enfim, não sabia. E acabei, como todo brasileiro, querendo economizar, querendo tirar alguma vantagem e também facilitar para o meu cliente, para não onerar demais o orçamento desse projeto, tanto da mão de obra quanto do material, e aí escolhi essa opção, um eletrificador com placa solar, que, segundo o fabricante, se encaixaria muito bem nessa situação. E para encurtar a história para vocês, depois da cerca instalada, chega o momento da gente fazer a medição da voltagem lá no final da cerca. Eu estava ansioso para fazer essa medição porque eu queria dar a notícia para o produtor que nós estávamos com o choque bombando, o choque entre 7 e 8 mil volts. Quando fui fazer a medição, me dei conta que a cerca estava marcando, lembro até hoje, tenho a imagem gravada na cabeça do voltímetro, marcando 4.200 volts. Eu não sei se você sabe, mas para que os bovinos respeitem uma cerca elétrica, nós precisamos ter pelo menos 4.000 volts no arame da cerca. Abaixo disso, eles vão sentir um choque muito fraco, ou até mesmo nem sentir o choque, e vão acabar atravessando a cerca. Então, quando eu percebi que a cerca que eu tinha acabado de instalar estava com 4.200 volts, apenas 200 volts acima do limite mínimo, eu realmente me decepcionei bastante. Mas uma pontinha de esperança surgiu porque eu pensei que poderia ter deixado passar algum detalhe, algum erro de ligação na cerca, algum curto que tivesse ficado para trás, que eu não tinha percebido, e se eu resolvesse esse problema, a voltagem lá no final da cerca subiria. Mas naquele momento, acabamos voltando para casa, eu dei a cerca por pronta, entreguei, fiz a entrega técnica para o proprietário, para os colaboradores, mostrei o funcionamento da cerca, mas eu deixei bem claro para esse meu amigo que eu não estava contente com essa voltagem no final da cerca, que pelas informações que eu tinha a respeito do eletrificador, principalmente, deveríamos ter uma voltagem bem mais alta, pelo menos o dobro da voltagem que estava lá no final. E eu acabei ficando no compromisso comigo mesmo, de voltar na propriedade, revisar metro por metro para tentar descobrir onde é que estava esse problema que não estava deixando a voltagem subir para o nível que eu gostaria. Mas, se fôssemos parar para pensar, a cerca estava funcionando, porque, querendo ou não, ela estava dentro do limite ali para os animais respeitarem. E conforme os dias foram passando, realmente a cerca estava funcionando, estava tendo efetividade, porque os animais simplesmente pararam de tentar atravessar a cerca e entrar na lavoura. Então, de certa forma, nós conseguimos resolver o problema. Mas aquele detalhe da voltagem baixa estava me deixando com uma pulga atrás da orelha. E eu acabei retornando várias vezes na propriedade, não perdi a conta de quantos dias eu fui lá, gastando o meu tempo, gastando gasolina para ir e voltar da propriedade. Era uma cerca, como eu falei para vocês, com 5 quilômetros, então não era uma cerca em linha reta, era uma cerca que 1 quilômetro era em linha reta, depois de um ponto a cerca derivava para 2 ramais, depois lá na frente saía outro ramal, era uma cerca toda
torta e levava muito tempo para a gente conseguir revisar toda ela. Então eu revisava, fazia algum ajuste, trocava alguma ligação, ia lá no final, media, percebia que não tinha mudado nada, voltava, fazia outra ligação, revisava uma porteira, revisava, enfim, todos os detalhes, e aí acabava voltando no final da cerca, na esperança de que a voltagem tinha subido, e nada acontecia. Então, essa época, essa fase aí foi realmente decepcionante, foi frustrante para mim, porque estava botando em xeque, botando à prova os meus conhecimentos. Eu já estava achando que eu não sabia, né, que eu não dominava tanto assim a cerca elétrica como eu achava. E para encurtar o caos para vocês, eu acabei indo várias vezes na propriedade, né, retornando lá para tentar identificar o problema, revisei toda a cerca novamente, não encontrei. Tudo que eu fazia, que eu alterava, não resultava numa voltagem mais alta. Então, acabei deixando de lado, mas fiquei na desconfiança que a única coisa que poderia estar influenciando na voltagem baixa era o próprio eletrificador, já que na cerca não havia nenhum defeito, estava tudo funcionando perfeitamente, mas eu comecei a desconfiar da capacidade do eletrificador, que ele não era tudo aquilo que tinham me informado. Bom, aí os dias se passaram e novamente esse produtor me chamou para fazer mais um pouco de cerca elétrica na propriedade. Já haviam colhido a soja, a pastagem de azevém já estava nascendo e uma dessas áreas, ele queria dividir ao meio. Então nós íamos aproveitar o final da cerca que nós tínhamos instalado na outra ocasião e dali puxaríamos mais 1.600 metros de cerca com 2 fios para fazer a divisão dessa outra invernada. Só que nós ligaríamos esses 1.600 metros de cerca no mesmo eletrificador que estava tocando todo o sistema, do qual já estava com a voltagem ali no limite. E aí, quando eu percebi isso, eu acabei comentando com esse meu amigo, com o dono da propriedade, que aquele eletrificador, obviamente, não daria conta de tocar com a mesma voltagem, mais essa extensão de cerca que seria ligada. Então, resolvi trocar de eletrificador, pegar um pouco mais forte e principalmente trocar a marca. Lembra que eu falei para vocês lá no início que existem eletrificadores com a potência equivalente ou aproximada, mas com preços diferentes. E aí eu resolvi arriscar no eletrificador um pouco mais caro, com uma marca mais tradicional, mais conhecida, inclusive mundialmente, e com um pouco mais de potência para suprir essa demanda aí a mais que teríamos com esse novo incremento de cerca. E assim foi feito, o produtor também topou, afinal ele queria seguir com a mesma lógica, né? Instalar uma cerca, pagar por um serviço e não se incomodar. Como aconteceu isso da primeira vez, ele investiu e a cerca funcionou, mesmo que não fosse da maneira como eu queria, mas querendo ou não funcionou. Nessa segunda situação ele queria a mesma coisa, não se importava tanto de investir, desde que a cerca funcionasse corretamente e ele não tivesse problema ao longo do tempo. E depois então que decidimos trocar o eletrificador, voltamos lá na propriedade e fizemos a instalação de mais esse pedaço de cerca aí, que eram os 1.600 metros, como eu falei para vocês. Então, toda a cerca instalada, trocamos o eletrificador e na hora de fazer a voltagem, no final da cerca, então nós tínhamos 5 quilômetros, depois mais 1.600 que nós tínhamos acabado de instalar, com o eletrificador novo, fiz a medição na cerca e, para minha surpresa, o voltímetro marcava 7.500 volts. E o detalhe, aquela cerca que nós tínhamos instalado no verão já estava completamente, ou boa parte dela já estava completamente tomada por sujeira, por pasto. Como os animais começaram a respeitar a cerca, não chegavam muito perto, o pasto embaixo dos fios da cerca foi crescendo e encostando no arame. Então isso drenava um pouco de energia do sistema, que faz com que a voltagem lá no final não seja a mais alta possível. Então, mesmo com esse tipo de problema, com mais esses 1.600 metros de cerca, que dariam 3.200 metros de arame, nós conseguimos chegar com a voltagem nos 7.500 volts. Então, 3.500 volts, quase o dobro da voltagem mínima que a gente precisa para os animais respeitarem. Então, eu fiquei muito feliz por ter tomado essa decisão de ter trocado o eletrificador, ter aumentado um pouco a potência e realmente estar com uma voltagem, com uma tensão de sobra lá no final da cerca, para que os animais, sem dúvida nenhuma, respeitassem a cerca e não causassem aí problemas nem estresse para esse meu amigo produtor rural. E depois dessa história que eu acabei de contar para vocês, vamos ver de fato como que nós dimensionamos da forma correta o eletrificador para a cerca elétrica.
A informação principal que nós precisamos conhecer em relação ao eletrificador é a sua energia liberada. A energia, ela é medida em joules, por isso vocês também vão ouvir falar bastante em joules liberados. Essa é a informação que vai caracterizar, que vai nos dizer qual a real capacidade do aparelho, quantos quilômetros de arame eu consigo eletrificar de acordo com a energia liberada do aparelho. Tenho certeza que muitos de vocês já compraram ou já souberam de algum amigo que comprou um eletrificador através da quilometragem. A gente encontra bastante isso ainda nas lojas, eletrificadores vendidos por quilometragem. Determinado modelo de aparelho é para 30 quilômetros, outro para 50, outro para 150. Então, essa informação não nos ajuda em nada. Não existe ainda uma padronização em relação a essas informações que devem constar nos equipamentos. Então, para facilitar as vendas, algumas empresas, elas ocultam a informação principal, que é a energia liberada, e vendem por quilometragem. O que acontece? Muitas vezes a gente compra um eletrificador para 30 quilômetros e ele nem sequer é capaz de eletrificar 10, por exemplo, ou 5 quilômetros que seja, porque a energia liberada dele é muito baixa. E aí as pessoas colocam as informações que bem entendem para, dessa forma, tentar vender mais eletrificador e assim acabam gerando confusão e frustração nos produtores que compram esse equipamento, instalam na cerca e o choque fica muito fraco. Por outro lado, a quilometragem é importante, mas não em relação ao eletrificador, em relação à nossa cerca. Assim como nós temos que conhecer a energia liberada, os joules liberados, nós precisamos saber quantos metros ou quantos quilômetros de arame nós precisamos eletrificar. E é quilômetros de arame e não de cerca, a não ser que a cerca seja de apenas um fio. Se nós tivermos uma cerca com 2 fios, de 1.000 metros, por exemplo, então nós temos 2.000 metros de arame para eletrificar. Nós sempre levamos em conta o número de fios da cerca. Nós vamos multiplicar o número de fios da cerca pela quilometragem, e assim a gente vai ter a extensão total de arame que devemos eletrificar. Com essa informação, nós confrontamos com a energia liberada, com o joule liberado. A maioria das empresas que eu trabalho, as empresas que eu confio, elas têm uma recomendação para essas duas informações. Então, eu posso usar um eletrificador com 1 joule liberado em uma cerca de até 5 quilômetros de arame. E aqui eu quero chamar a atenção a respeito disso que eu acabei de falar. 1 joule para 5 quilômetros de arame, desde que a nossa cerca esteja muito bem instalada, as ligações corretas, a cerca bem isolada, um aterramento bem feito, imaginando um cenário 100% ideal. Aí sim a gente pode usar essa regra. E por que a quilometragem que eu falei no início, que algumas marcas de aparelho acabam trazendo essa informação, não nos ajuda em nada? Porque aqueles eletrificadores que a gente vai, se a gente analisar, dizem ali que são para 30 quilômetros, 50 quilômetros, muitos deles não têm nem 1 joule liberado. A maioria desses equipamentos comuns que a gente encontra, eles têm 0,3, 0,5 joules liberados. E se nós formos usar essa mesma regra de 1 joule para 5 km de arame, o eletrificador não tem joule, não tem energia suficiente para eletrificar o que ele diz ali na identificação, na própria embalagem do produto. Então, com meio joule, ele nunca vai ser capaz de eletrificar 50 km, por exemplo. E aí a gente acaba cometendo esses erros. A gente compra o eletrificador dessa forma, e aí já sabe o resultado. A nossa cerca não vai ter um choque forte e os animais não vão respeitar. Então, como deixei destacado aqui no slide, cerca elétrica não depende só do eletrificador. Por isso que nem sempre essa regra de 1 joule para 5 km ela vai ser aplicada. Aqui eu trouxe uma imagem da internet. Evidentemente eu ocultei ali a marca do eletrificador, mas é para mostrar para vocês as informações que a gente encontra em relação a esses aparelhos. Vocês podem ver ali no próprio equipamento, 50 quilômetros. Então, é a informação que vem com maior destaque ali para a gente levar em conta na hora de decidir se esse aparelho serve ou não para nossa cerca. Então, dificilmente alguma propriedade vai ter 50 quilômetros de arame. E, geralmente, a maioria das propriedades que a gente visita ou que a gente vai instalar cerca, são cercas menores que isso. Então, se a gente for atrás dessa informação, por exemplo, nós tivermos uma cerca com 2 quilômetros, esse aparelho aí dá e sobra para tocar todo o sistema. Mas, como eu disse para vocês, a quilometragem
identificada no eletrificador não nos ajuda, a gente tem que procurar a energia liberada. Esses eletrificadores, a maioria nem vem descrita essa informação, a gente tem que procurar lá nas letras miúdas, nas especificações técnicas para ver se a gente encontra quantos joules liberados ele tem. Então, esse tipo de informação é que acaba gerando confusão na gente. E eu só fui aprender isso na prática, né? Muita gente não sabe dessa questão da energia liberada e aí acabam caindo no conto do vigário, né? Comprando gato por lebre e, novamente, tendo problemas aí com o funcionamento da cerca. Muita gente, através das redes sociais, me pergunta se determinado eletrificador é bom, se determinada marca que fabrica eletrificadores é boa. A primeira coisa que eu sempre peço para a pessoa olhar é se vem em destaque a informação de energia liberada, exatamente como está na foto desse equipamento, que é um dos equipamentos que eu mais utilizo, é uma marca das que eu mais uso na instalação das minhas cercas. Claro que tem outras marcas igualmente boas, confiáveis, que também servem muito bem para a gente usar. Só que esse tipo de informação, quando vem em destaque, já é um indicativo de que esse equipamento é um equipamento bom, que cumpre o que promete. Se vier ali a quilometragem, como no slide anterior que eu mostrei para vocês, vocês já desconfiem, porque aquilo ali é conversa para boi dormir. E agora, fazendo um gancho com a história que eu contei no início do vídeo, algumas informações em relação àquela cerca eu acabei ocultando de forma proposital. Primeiro, eu queria mostrar para vocês quais são as diretrizes, os critérios que a gente segue para dimensionar um eletrificador, para depois mostrar que a prática nos ensina bastante, que nem sempre a gente deve seguir tudo à risca. O eletrificador que eu usei naquela cerca, que me entregou 4.200 volts no final, eu acabei adquirindo ele através das informações do próprio fabricante. Eu falei para ele mais ou menos quantos metros de cerca eu precisava eletrificar, e ele me recomendou esse eletrificador. Eu não tinha tanto conhecimento, nem tanta confiança nessa questão dos joules liberados. Como eu falei para vocês, eu estava iniciando de forma profissional trabalhar com cerca elétrica, então eu tinha um pouco de conhecimento teórico, mas essa parte prática, que faz muita diferença, eu ainda não tinha com uma certa solidez. No entanto, aquele eletrificador, ele tinha energia liberada que atendia à regra que eu acabei de passar para vocês. E o que foi que eu aprendi em relação a isso? Que nem todos os eletrificadores entregam o que prometem, principalmente em relação a preço. Pessoal, o barato sai caro. Quase que eu comprometo o resultado final do meu trabalho. Como eu entrego toda a solução completa, eu dimensiono toda a cerca, eu faço a instalação e entrego a cerca 100% em funcionamento, quase que esse eletrificador que eu acabei escolhendo por ser mais barato e por não ter tanto conhecimento em relação à sua potência, quase que eu não consigo um choque efetivo lá no final da cerca para que, de fato, eu conseguisse resolver o problema daquela propriedade. Então, essa é a lição que eu quero trazer para vocês. Nem sempre o barato é a melhor opção. Então, se a gente comparar, vocês verão isso na prática, até na internet, através de pesquisas, vocês conseguem constatar que eletrificadores, muitas vezes com a mesma energia liberada, dependendo da marca, uma marca mais confiável, ela vai ser bem mais cara do que uma marca duvidosa. E eu já vi vídeos de testes, claro que a gente não, por questão ética, a gente acaba não divulgando isso, mas eu já vi vídeos de eletrificadores de determinadas marcas passando por testes. Existem alguns aparelhos que a gente consegue medir os joules liberados deles, e eletrificadores que dizem que tem 10 joules liberados, por exemplo, na hora que passam por esses testes, eles não chegam nem na metade disso. Então, por mais que a gente veja ali a informação 10 joules, e é um eletrificador com o preço bem abaixo do mercado, enfim, a gente deve desconfiar porque ele não vai entregar o que promete. E o que acontece numa cerca elétrica? É aqui que vem a experiência. Muitas vezes a gente instala uma cerca 100% ideal, né? Aquela cerca realmente para tirar foto e para filmar, para divulgar. Só que na maioria dos casos, a propriedade, os colaboradores, o próprio proprietário, não dão a manutenção correta. Como a cerca funciona perfeitamente, os animais respeitam, eles acabam deixando de lado o monitoramento. E aí a cerca vai sujando, os isoladores vão ressecando, o arame vai enferrujando ao longo do tempo, e isso faz com que a voltagem na cerca vá reduzindo também ao longo do tempo. Por isso que nós sempre devemos trabalhar com sobra de choque.
Aquela regra que eu falei para vocês de 1 joule para 5 quilômetros é só uma base, uma orientação. Na maioria das minhas cercas, dos meus projetos, eu trabalho com mais energia do que aquela proporção. Então, eu uso 1 joule liberado, por exemplo, para no máximo 3 quilômetros de arame, 2 quilômetros de arame, em alguns casos até mais joules do que extensão, né, do que quilômetros de arame. Porque em alguns casos a gente tem muita pressão dos animais, em sistemas rotacionados, por exemplo, a gente tem um grande número de animais confinados em pequenas áreas, e isso gera mais pressão sobre a cerca, e nós temos que ter choque forte para fazer os animais respeitarem. E também para vencermos essas resistências, esses tipos de problemas que vão ocorrendo ao decorrer do tempo, que é a falta de manutenção, a falta de monitoramento da própria equipe da propriedade. Então, para reforçar, sempre escolha um eletrificador com capacidade, com potência de sobra para o tamanho do projeto. Por exemplo, se eu tiver uma cerca de 10 quilômetros, vamos supor que essa cerca tem apenas um fio para facilitar a explicação. Então, eu tenho 10 quilômetros de arame para eletrificar. De acordo com a regra que eu passei, um eletrificador de 2 joules liberados seria capaz de eletrificar os 10 quilômetros de arame. Só que com a experiência, com a prática, a gente sabe que na maioria das vezes a gente não tem a manutenção, o monitoramento adequado na cerca, a gente deve usar mais joules ainda do que isso que foi recomendado. Eu, por exemplo, nesse caso, usaria um eletrificador de pelo menos 4 joules liberados. Um eletrificador, né, que realmente entrega o que promete. Porque a gente sabe que ao longo do tempo os problemas vão ocorrer, e se a gente não tem potência de sobra, nós não teremos aquela voltagem mínima necessária na cerca, os animais não vão respeitar, e aonde que vai respingar esse tipo de problema é lá no cerqueiro que dimensionou, que fez o projeto da cerca. Então, para termos respaldo, trabalhamos sempre com potência de sobra. Ah, Matheus, mas na hora de fazer o orçamento, um eletrificador de 4 joules é mais caro do que um eletrificador de 2 joules. Mas, pessoal, vocês devem entregar uma solução, um projeto que realmente funcione. Muitas vezes o produtor, o cliente de vocês, não sabe, não entende essa questão de eletrificador 4 joules, 2 joules, não sabe muitas vezes o preço desses equipamentos. Então, se ele achar caro esse eletrificador que foi dimensionado, você joga a responsabilidade do aparelho para ele. Então, se ele quiser uma opção mais barata, a responsabilidade é dele se no final da instalação a cerca não tiver com a voltagem mínima para os animais respeitarem. Eu, no meu caso, a maneira que eu trabalho, eu simplesmente pego a necessidade do cliente, ou seja, eu vejo quantos quilômetros de cerca ele quer instalar, faço todo o dimensionamento do projeto, a quantificação dos materiais, do eletrificador, isoladores, tudo, e eu vou com o material e a mão de obra para a fazenda para entregar o serviço completo. Então, para eu dar garantia no meu serviço, eu escolho os materiais que eu uso e principalmente o eletrificador que eu vou usar para garantir o correto funcionamento do meu serviço, né? A qualidade do meu trabalho. Se eu optar por opções mais baratas, porque o produtor está achando caro, eu jogo a responsabilidade do eletrificador para ele. Porque em alguns casos, em projetos grandes, nem em projetos grandes, mas na maioria dos projetos, o eletrificador, sendo um eletrificador bom, ele pesa bastante no orçamento geral dos materiais. Só que, se a gente não trabalhar com material de qualidade, a gente não tem como dar garantia no nosso serviço. Então, é essa maneira que eu trabalho, com sobra de choque, com materiais que realmente eu confio, para entregar uma solução que realmente resolva os problemas do meu cliente. E o melhor de tudo, quando a gente opta por trabalhar dessa forma, com materiais bons, com choque de sobra, é ouvir o relato dos produtores depois, que depois de vários meses da cerca funcionando, muitas vezes sem a manutenção, eles acabam mandando foto para a gente da voltagem na cerca, mesmo com toda a sujeira, às vezes até em alguns pontos que o isolador estourou e a cerca está em curto, e ainda assim tem ali voltagem de sobra para os animais sentirem o choque e seguir respeitando a cerca. Em alguns casos, aquele produtor que optou por um aparelho mais barato, mais ajustado em relação à potência e extensão de cerca, muitas vezes ali a cerca começa a sujar, começa a apresentar problemas e o eletrificador não tem capacidade de sobra para vencer esse tipo de problema. E aí ele acaba se dando conta que tomou a decisão errada. Como diz aquele velho ditado, caro é o barato que não funciona.
Mas ninguém é obrigado a saber tudo. Como eu falei para vocês, lá no início eu não tinha muita experiência, não tinha muito conhecimento, e é só na prática, né, no campo de batalha, que a gente vai adquirindo essa experiência. Inclusive, trouxe essa frase para destacar bem essa situação. A sabedoria só vem com a experiência, e a experiência só se constrói aprendendo com os próprios erros. Por outro lado, através do vídeo, desse relato de caso, dessas informações que eu passei para vocês, tem outra frase que se encaixa um pouco melhor, que é: o inteligente aprende errando e o sábio aprende com o erro dos outros. E assim, meu amigo alambrador, meu amigo cerqueiro tradicional, espero que tenha aprendido com o meu erro para ter sucesso aí nos teus projetos de cerca elétrica. Se gostou do vídeo, já deixa o like, não esquece de te inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Nos siga também nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde a gente está sempre também trazendo conteúdo sobre cerca elétrica rural. Um abraço e até o próximo vídeo.